a situação lá no litoral norte está crítica. Nós temos temporal, inundações, o sábado e domingo foi de desastres lá no litoral. E a chuva, só para vocês entenderem, interditaram rodovias, casas ficaram inundadas. O estrago, gente, foi grande, como a gente relatou por aqui. São Sebastião, o município, decretou estado de calamidade pública. A Soraya Lawande preparou uma reportagem para entender melhor sobre a situação atual. São 10 horas e 56 minutos, se vocês acompanham agora. 600 milímetros de chuva em 3 horas. A cachoeira de toque grande. Desse mal onde a água está caindo. São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, foi o município mais atingido pelo temporal. Bairros alagados, moradores ilhados. Aqui a cidade é só barro. Meu Deus, quanta destruição. As rodovias interditadas. Não dá para ir para Juqueí, Camburi, não tem como passar. As imagens dos vídeos de moradores mostram o tamanho da destruição. As casas caíram, lama, árvore. Tem um pessoal aqui, nesse canto aqui, saindo de dentro. As meninas que conseguiram sair vivas de dentro também da casa. Tudo soterrado. As famílias que estavam soterradas também conseguiram sair. A gente não sabe se tem gente soterrada ainda ou não. Em outro vídeo, moradores formam uma fila em meio à lama para resgatar um bebê de colo e um menino. Em uma rede social, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, postou imagens de um sobrevoo por uma rodovia da região. A lama invadiu a pista, impedindo completamente a circulação. Em entrevista à Jovem Pan News, o prefeito contou que a situação é extremamente crítica. De acordo com ele, pelo menos 50 casas foram soterradas na cidade. A maior dificuldade das autoridades municipais é conseguir acessar esses locais. Essas casas ainda tem muita gente embaixo, ou seja, nos escombros muita gente ainda luta pela vida. E o trabalho está sendo árduo. E a grande dificuldade nesse momento é chegar nesses bairros. As equipes de saúde não chegam e quem está lá não está conseguindo sair para acessar os serviços de pronto atendimento. Os trabalhos das equipes começaram ainda de madrugada. O pico de chuva ali por volta de 1h30, 2 horas, 3 horas da manhã, combinou com uma forte ressaca e com uma alta da maré, e com isso nós não tivemos o escoamento das águas, o que agravou ainda mais a situação dos bairros. A Defesa Civil já tinha emitido alertas de chuvas intensas e prolongadas no litoral desde sexta-feira. Por isso, segundo o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, as equipes já estavam de prontidão. Máquinas, equipamentos em todos os bairros, portanto, bairros que estão isolados estão com esses equipamentos fazendo o trabalho de desobstrução das vias, e com isso nós temos uma ação que foi entregada imediatamente. O município de Caraguatatuba também viveu um final de semana com ruas inundadas, carros submersos e famílias que perderam tudo. De acordo com o prefeito do município, Aguilar Júnior, em 12 horas, 232 milímetros de chuva foram registrados. Todas as nossas áreas são monitoradas. Nós temos várias intervenções que aconteceram de obras nesses últimos anos, sobretudo a área do contorno e também a duplicação do trecho de serra. Então a gente vem monitorando esses trechos que podem ser suscetíveis a escorregamento de terra. Os agentes da Defesa Civil, eles estão monitorando todas essas áreas e depois as diversas secretarias estão dando acolhimento às pessoas que estão precisando. Aguilar relata que em algumas casas a água chegou a 2,5 metros de altura, algo que nunca tinham visto antes. Até chove mesmo, às vezes alaga um pouquinho, meio metro, 1 metro, mas é uma coisa muito rápida. Nós estamos falando em 2,5 metros de água em algumas casas. E casas altas, casas que ficam bem acima do nível da rua, né? Então foi assim uma situação calamitosa, uma situação atípica, e agora torcer para não chover mais, para a gente conseguir dar o suporte. Tá aí, turma, a reportagem da nossa Soraya Lawande atualizando um pouquinho pra gente toda essa situação trágica no litoral norte de São Paulo. Brunão, nós não te ouvimos ainda, eu quero um pouco da tua impressão, da tua avaliação. Você conhece bem a localidade, conhece a região? Pouco, na verdade, mas eu estava aqui em São Paulo, passei o
o carnaval aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, como a Paula falou mesmo, já tinha muita chuva, só que ninguém imaginava, né? Eu comecei a ver as primeiras imagens neste sábado. Primeira cidade que eu vi foi Riviera de São Lourenço. Aquelas imagens assim impactantes de água entrando em garagem, vários carros completamente alagados. Mas assim, essa foi a minha primeira percepção, né? Eu que estou imerso aí em outra área, na área de negócios, quando acontecem essas tragédias no Brasil, a gente para tudo realmente para ver e se solidarizar com milhares de pessoas que estão nessa situação. Agora eu quero chamar atenção para o que a Elaine Basti falou há pouco, porque enquanto a Elaine estava falando, eu lembrei exatamente daquelas situações de risco, aquelas moradias de risco de Petrópolis. Sim. Mas os dados que a Elaine Basti trouxe aqui mostra que isso, na verdade, é uma realidade brasileira, né? Porque o que aconteceu, o que está acontecendo no litoral de São Paulo, de certa forma, é uma situação muito parecida com o que aconteceu em Petrópolis, né? Das situações de risco. E eu acho que é uma pergunta que fica... A Paula Nobre aqui está todo dia falando desse assunto, por isso que ela é uma professora aí, realmente deu aula para a gente de toda a situação. Mas a pergunta que fica para o brasileiro comum mesmo é a seguinte: mesmo com a previsão que tinha de muita chuva, né, 200 milímetros, né, depois foi para 600, por que sempre acontece isso? Todos os anos acontece isso. Paulo trouxe aqui que tem uma questão política, evidente que tem, mas aí o Paulo também trouxe a questão da defesa civil, que é de tirar o chapéu. Estou desde cedo aqui no Jornal da Manhã, teve coronel, teve coordenador da defesa civil, os caras trabalhando pra caramba mesmo, mas o Paulo trouxe essa questão de realmente ter menos pessoas do que o necessário, principalmente ali no litoral de São Paulo. Mas por que todo ano, sobretudo no início do ano, janeiro, fevereiro e março, a gente tem essas previsões? Não vou nem entrar na questão das moradias aí em risco, mas a gente vê essas tragédias, né, Paulo? Você deve estar acostumada aí o tempo todo, todos os anos, você que cobre essa área há algum tempo aqui na Jovem Pan e tal, a gente vê isso. Essa, na verdade, é uma pergunta de um brasileiro comum, assim, né? De a gente ter essa previsão, vai ter chuva, vai chover pra caramba. Talvez a gente não tinha aquela previsão de 600 milímetros, não tinha, né? Não tinha. Mas isso acontece todos os anos. Agora, foi erro meteorológico? Como é que, com a minha ignorância meteorológica, ignorância, não entendo nada. Vai lá, foi ótimo. Segue o fluxo. Meu ponto é o seguinte, quando você prevê 200 milímetros e aparecem 600, o que aconteceu nesse meio do caminho, Paula? Então, aconteceu essa anormalidade que a gente tem falado, né? Que eu conversei aqui com vocês e que eu estou reforçando bastante, né? Acontece essa anormalidade. A previsão de chuva a gente dá, a gente alerta. Olha, pode ser forte, pode ser intensa, ela pode ocasionar diversos desastres na região. Atenção vocês que estão em áreas de encostas, vocês que moram em áreas ali prejudicadas, que podem ser prejudicadas pelos deslizamentos de terra. Então, essa previsão a gente alerta. A questão é, às vezes no dia, a quantidade de fenômenos que se reúnem ali causam essa anormalidade. Mas independente das causas de fenômeno, a partir do momento que isso já é previsto, que isso já é anunciado, exato. Principalmente na localidade, eu acho que tinha que ter pelo menos o mínimo de interesse e de ficar com os olhos mais atentos alerta, em relação, né? Mas a questão, Fê, a questão é a seguinte: primeiro que a gente está no carnaval, né? Então, assim, estamos no carnaval, todo mundo de folga. E assim, o primeiro, vamos colocar aí como o primeiro carnaval depois dessa condição de pandemia que a gente teve nos últimos anos. Então, a quantidade de pessoas que desceu rumo ao litoral de São Paulo, litoral norte paulista, também é uma quantidade excessiva, também é uma quantidade grande de pessoas, né? Então, assim, muitas pessoas, mesmo que a gente alertasse a quantidade de chuva, mesmo que a gente estivesse falando sobre essa previsão, sobre os sistemas que passariam no carnaval, e isso foi alertado, as pessoas, poxa, é meu fim de semana de folga, né? Muitas pessoas têm escala no carnaval, pô, vou trabalhar Páscoa. Na sexta-feira o clima não era esse, né? Exato, na sexta. Inclusive, isso é interessante você ter falado, porque essa frente fria que ela estava prevista chegar no litoral de São Paulo, a previsão é que ela chegasse já na sexta-feira e já diminuísse a temperatura. Então, assim, ela ainda foi uma frente fria atrasada, que ela foi chegando e se aproximando ali mais entre o sábado e o domingo mesmo.